Saúdo o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e ative a opção de todas no sininho, para a glória de Deus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 20, que tem o tema A Vocação dos Primeiros Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glória a Deus. Aqui está nos falando do princípio do chamado de Cristo. O início ali, logo quando ele chamou os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos para o seguir. Logo quando João começou a pregar, logo quando João, já no fim do seu ministério, foi preso, e Jesus começa o seu ministério, ali por meado do meio do ministério de João Batista para frente. Quando João Batista estava já quase se encerrando o seu ministério, Jesus estava começando o seu. Aleluia. Depois do batismo, quando ele vai ali para o deserto e jejua 40 dias e 40 noites, quando ele volta, ele começa o seu ministério. E João já estava findando o seu ministério por denunciar a Herodes e os seus pecados. Então João ele foi preso. E aqui no versículo 14 diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então depois que João foi preso, que Jesus começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Nisso aqui Jesus nos ensina uma grande lição: que os pregadores, o servo, a serva, não devem estar disputando. Jesus esperou João sair de cena para ele começar o seu ministério. Apesar que quando João ainda estava a pregar, a batizar, Jesus também já estava, não ele, nem os seus discípulos, também batizando no rio. Mas Jesus só veio realmente aparecer, pregar a palavra depois que João foi preso. Porque não convém que haja disputa entre os servos de Deus. Não convém que um queira ser melhor do que o outro. Mesmo Jesus sendo maior e melhor do que João Batista, mas ele esperou, aquele que veio preparar o caminho para ele, parar de pregar para ele começar a pregação do reino de Deus, para ele começar a pregar o evangelho do reino de Deus. E o que Jesus dizia nessa pregação? Ele dizia: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa pregação é perfeita para os dias de hoje também. O tempo está cumprido, Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo, muito próximo de nós. Arrependei-vos e crede no evangelho. Temos que nos arrepender todos os dias e crer no evangelho, crer no Senhor Jesus,
para ser salvo, porque todo aquele que crê e for batizado, e eu ainda acrescento mais um pouco, né? Que nesse texto Jesus não fala, mas em outras passagens Jesus fala também, e aquele que viver também em santidade, porque o Pai é santo, e assim importa que o adoremos em santidade e em espírito e em verdade. Sem santidade ninguém verá o Pai. Então, se a gente crer no Senhor e formos batizados e vivermos em santidade, em obediência à palavra do Senhor, nós seremos salvos. Glória a Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No dia de hoje, muitos não querem crer no Evangelho verdadeiro, no Evangelho que tem que renunciar, no Evangelho que tem que viver na doutrina do corpo, da alma e do Espírito, sim, com vestes compridas, sim, com a língua purificada, sim, com um pensamento diferente do mundo, não se misturando com política, né, com as barganhas deste mundo. Porque assim disse o nosso irmão apóstolo Paulo: aquele que se embaraça com as coisas deste mundo é mais do que miserável. Jesus disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Então, para crer no dia de hoje, a grande maioria dentro da igreja não crê no verdadeiro evangelho, mas crê no falso evangelho, no evangelho do anticristo, que pode tudo, que pode maquiagem, que pode salto alto, que pode roupa apertada, que pode roupa curta, que pode tudo, que Deus soqueia o coração, o que isso é uso e costumes. Não. O principal é o coração. Mas se tiver só o coração limpo e o resto estiver sujo, não vai. Eu provo na palavra. Aleluia. Quando Davi falou: Senhor, eu quero edificar uma casa para ti, quero construir um templo para ti, Deus olhou para o coração de Davi? Não. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Deus disse: tu não podes edificar uma casa para mim, Davi, porque tuas mãos estão cheias de sangue, tuas mãos já derramaram muito sangue, porque através de tuas mãos, muito sangue foi derramado. Então Deus não olha só para o coração, isso é mentira do diabo. O coração é o principal, mas tem que ter o coração limpo, as mãos limpas. A Bíblia diz nos Salmos: quem entrará no teu santo templo, ou subirá no teu santo monte? O Senhor disse: aquele que é puro de mão e limpo de coração. Aleluia. Glória a Deus. Santidade convém ao Senhor, e aqueles que o servem também. Tudo lá no céu é santo. Se não formos santos ou santificados, não entraremos lá, pode ter certeza disso. Ele diz que muitos são chamados para a salvação. Deus chamou a todos para a salvação, mas poucos são os escolhidos. Que os escolhidos, aqueles que resistem ao mal e vivem em santidade. É como a salvação, é como a prova que o Senhor fez através de Gideão. Aquilo ali é uma simbologia, uma parábola de como vai ser para entrar no reino dos céus. O Senhor chamou Gideão e foi fazendo prova com o povo. Aquele que beber a água e se abaixar, e baixar sua cabeça e não olhar para frente para ver o inimigo, esse será reprovado. E aquele que baixar, e ficar com os olhos para frente para ver o inimigo e beber a água só com as mãos, esse será aprovado. Então, de 22 mil, se eu não me engano, pessoas ou era mais, só 300 foram aprovados para ir para aquela batalha. Só 300. É como se só 300 fosse aprovado para ser salvo. No meio de milhões, são poucos os que vão ser salvos, porque tem que ser provado e aprovado para ser escolhido. Então, aqueles 300 no final foram os 300 escolhidos. Para ser salvo, para a salvação é a mesma coisa. No final vai ser um pouco que o Senhor vai escolher. Aqueles que forem aprovados vão ser os escolhidos e que vão ser salvos. E muitos foram chamados. Gideão chamou várias tribos. O Senhor só quis 300 desses muitos que Gideão chamou. Mesmo assim, o Senhor lhe chamou muitos para a salvação.
Mas muitos não querem a salvação. Então, desses muitos, poucos é quem vão ser salvos, aqueles que forem escolhidos, aqueles que forem aprovados pelo Senhor, esses é que vão ser salvos. Então, sempre que você lembrar da passagem de Gideão, lembre que no dia do arrebatamento vai ser assim também. Vai ser poucos, e no dia da salvação vai ser poucos também. Só aqueles que forem aprovados pelo Senhor e escolhidos por Ele, antes ou depois da aprovação. Porque tem pessoas que Deus escolhe antes de aprovar e outras Deus escolhe talvez depois que aprovar, não sei. Aleluia. Que aqueles 300 foram escolhidos depois que foram aprovados. Então isso nos mostra que o Senhor pode escolher depois que aprovar também, ou pode escolher antes, como Ele escolheu Jeremias desde o ventre da mãe, mesmo antes de ser formado. E a mim, há muitos outros que o Senhor escolheu. Para mim, meu Senhor já falou isso para mim várias vezes. Para mim, que Ele me escolheu desde o ventre, desde antes de ser formado. Mas tem gente que o Senhor vai escolher depois que Ele aprovar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus andando ali pela Galiléia, Ele viu a Simão, viu a André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. O Senhor está procurando pessoas para fazer deles e delas pescadores de almas, para ganhar almas para o seu reino. Para ser aprovado para a salvação, tem que ser pescadores de almas também. Tem que ganhar almas para sermos aprovados. Não é um requisito, mas se nós ganharmos almas, teremos recompensa. Aleluia. Se a gente não ganhar alma, vamos se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Não tem como. Se somos trabalhadores da sua vida, temos que trabalhar para Ele, temos que fazer a obra, temos que ganhar almas para Ele. Aleluia. E deixando-os logo, deixando logo as suas redes, o seguiram. Eles deixaram a vida deles que eles tinham. Se você quer aceitar Jesus, a partir de hoje tem que deixar a tua vida de hoje em diante, A tua vida do passado, de hoje para trás, tem que ser esquecida, tem que ser uma vida nova de hoje para frente. Eles deixaram as redes, deixaram o seu passado, deixaram até o momento presente, porque eles tinham o passado todo de pescador e até naquele dia eles ainda eram pescador. Mas a partir do momento que Jesus nos chamou, eles deixaram de ser pescador, deixaram do hoje para trás e começaram a viver do hoje para frente uma nova história. O que eles eram de hoje para trás, eles deixaram para lá. Não foram mais o que eles eram de hoje para trás, mas começaram a viver o que eles seriam de hoje para frente. Glória a Deus. Começaram a viver o presente e o futuro somente. Mas um pedacinho do presente e o passado inteiro eles deixaram para trás e começaram a viver a partir da palavra de Jesus para frente, para o futuro. Da mesma forma aconteceu, aleluia, com os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo Jesus os chamou e eles, deixando a seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, foram após ele. Eles estavam ali com o pai, com os empregados no barco. Glória a Deus, consertando as redes. Mas deixaram seus trabalhos, deixaram tudo que tinham e foram após Jesus. Deixaram o pai, deixaram os empregados. Porque Jesus disse que tem que ser assim. Temos que deixar as coisas deste mundo para seguir Ele. Temos que tomar nossa cruz para seguir o Senhor, para servir o Senhor. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. E faça como os discípulos. Deixe o teu passado a partir de hoje, o teu presente a partir de hoje, e comece a viver uma vida nova para Cristo a partir de hoje. Siga Ele, seja um pescador de alma. Deixe os teus afazeres um pouco de lado, não abandone, mas deixe um pouco de lado e vá buscar a Deus, e Ele te recompensará. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.